E o vídeo de hoje está imperdível, mas sabe o que realmente está imperdível? Deixa eu falar para você sobre a nossa Black Friday. Se você quer estudar a Bíblia com conteúdo organizado, todas as disciplinas em uma sequência, em uma plataforma estilo Netflix, com mais de 300 aulas, e-books, séries, infográficos para você entender as teorias escatológicas e todo o conteúdo necessário para você ter um aprofundamento no conhecimento teológico, eu decidi fazer esse super desconto porque eu sei que muitas pessoas querem fazer um bom curso de teologia, mas estão com dificuldades financeiras. Então, esse será com certeza o menor preço que você vai encontrar em toda a internet em um curso na mesma categoria e conteúdo do nosso. Então, se você quiser participar dessa Black Friday, é só você entrar no grupo do WhatsApp, o link está aí na descrição, e nos dias 25, 26 e 27 eu volto a falar com você. Aproveite. Vamos para o vídeo. E hoje eu vou mostrar para você um vídeo onde um padre, ele fala a verdade, mas está errada. Olha só que coisa, é possível uma verdade estar errada? Então, assista o vídeo que eu vou te explicar o que significa isso. Olá, tudo bem? Eu sou o Otávio, seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer ter você aqui. Eu sou professor e nesse canal eu falo sobre teologia, Bíblia e vida cristã. Se você gosta desse tipo de assunto, aproveite para se inscrever. E como eu disse, o padre, ele fala uma verdade, mas está errada. E o que será que isso significa? Você já deve estar pensando, Otávio, o que você quer dizer com isso? Bom, eu vou explicar. Nós vamos assistir um vídeo onde tem um padre, que eu acho que é padre, mas ele tem um solidel ali meio rosado, então deve ser uma outra categoria que eu não sei qual é a hierarquia dentro da Igreja Romana, tá? Se você souber, deixa aí nos comentários. Então, bora pro vídeo, e se você gosta desse nosso conteúdo, não esqueça de comentar e também de compartilhar os nossos vídeos. O canal está crescendo aos pouquinhos e a sua ajuda é fundamental nessa etapa. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui na tela para você. Está aí e eu vou iniciar e vamos assistir aqui um pedacinho. Estou sendo católica, mas não gosta de imagens e nem de acompanhar a procissão. Olha só que pergunta interessante aqui. Uma pessoa que se diz católica romana, lembrando que eu estou enfatizando aqui a expressão católica romana, por quê? Porque a igreja, ela é romana, tá? E tem um outro vídeo onde eu já expliquei isso, o que significa a palavra católico e por que nós devemos nos dirigir aos membros da igreja romana como católicos romanos e não apenas como católico, como geralmente é costumeiro. Você viu no comecinho aqui da pergunta que alguém que é da igreja romana disse que é católica, mas não gosta de imagens e nem de acompanhar procissões. Essa foi a pergunta. Ó, presta atenção no qual vai ser a resposta. Isso é normal? Não, isso é um católico rabo de cabra. É um católico de meia tigela. Eu achei engraçado. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero falar, porque o que eu quero falar, na verdade, está no final, mas eu achei muito engraçada a resposta que ele deu, né? Então, olha aí, ó. Se você é um católico romano e não gosta de imagens, né, ou não venera a imagem como eles ensinam, que na minha concepção é muito próximo de adorar, é só um jeito diferente de falar para amenizar a situação, mas enfim, se você é um católico romano e que não tem muito essa afinidade por imagens e não gosta de ir nas procissões, você é um católico rabo de cabra, um católico de meia tigela. Deixa eu só achar aqui onde é o pedacinho que eu quero comentar, que está no finalzinho aqui da entrevista. Acho que é aqui. Pronto, vamos lá. Presta atenção aí no que ele vai falar agora, que é isso aqui que eu quero comentar, na verdade. É que eu não resisti deixar de colocar aquele pedacinho inicial porque eu achei interessante. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Olha só o que ele está dizendo aqui. Lembra que eu disse no começo que esse padre, ele fala uma verdade, mas está errada? Pois é, a verdade que ele está falando é isso mesmo. Um católico romano precisa acreditar no que a igreja ensina, não no que a Bíblia ensina. É isso aqui que ele está deixando claro. Você não acredita no que a Bíblia diz, você acredita no que a igreja diz.
Portanto, isso é verdade dentro da fé romana. Se você é da Igreja Católica Romana, o que vale é o que a Igreja diz e não o que a Bíblia diz. Isso é perigoso, não é? Porque se um dia a Igreja falar que você não precisa mais crer na Bíblia, e aí, como é que fica? Mas, aí alguém pode dizer, não, mas eles nunca vão falar uma coisa dessa. Será? Pois é, mas isso é verdade o que ele está falando, mas está errado. Por que que está errado? Vamos continuar. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé. Então, veja bem. Viu como eu disse que é verdade o que ele falou? Se você é católico romano, é isso mesmo. A igreja está acima da Bíblia, ponto final. Portanto, a Bíblia não é regra de fé para você. É a igreja, o magistério, o que os papas falam e o que os padres falam. Não importa se está indo contra a Bíblia, não importa se não está na Bíblia. Você tem que acreditar no que eles falam. E se você acredita, ok, tudo bem, você está de acordo com a fé da sua igreja, da igreja romana, como esse padre está falando aqui. E ele diz que os protestantes é que estão errados. Por quê? Porque os protestantes colocam a Bíblia como regra de fé para a igreja. Então, é por isso que ele fala uma verdade de acordo com a fé romana. Se você é romano, você tem que obedecer o que ele está falando, é verdade. Mas se você quer confiar na Bíblia, você não pode ser romano. Você não pode ser da Igreja Católica Romana. Você tem que deixar a Igreja Romana e ficar só com a Bíblia. Portanto, o que ele fala é verdade para os romanos, para a Igreja Romana, mas não é verdade para os cristãos em geral. Para os protestantes isso não é verdade, isso está errado. Ok? Por quê? Porque nós consideramos apenas o que está nas Escrituras como regra de fé para a igreja. Agora volta aqui para mim, porque você viu que ele falou que é besteira esse negócio de achar que a Bíblia é superior à igreja ou que a Bíblia é a regra de fé para a igreja. Por quê? Porque a Bíblia nasce na igreja. Bom, isso é questionável, porque a Bíblia, pelo menos essa que eu uso, né? Tem 66 livros, obviamente a romana tem 7 livros a mais, mas tudo bem, no Antigo Testamento. Mas quando ele fala que a Bíblia nasce na igreja, isso está equivocado, porque o Novo Testamento já existia antes da igreja nascer, né? Aliás, Paulo vai falar que o mistério de Cristo estava oculto no Antigo Testamento. Portanto, quando fala a Bíblia nasce na igreja, essa informação não está correta. A gente poderia considerar que o que nasce na igreja são as cartas e o Apocalipse. Porque, se você parar para pensar, até os evangelhos, eles nascem antes da igreja. Porque eu considero que a igreja ela se torna visível e real em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Portanto, se você colocar uma linha temporal, você vai chegar à conclusão que até os evangelhos, eles surgem antes da igreja. Está entendendo? É óbvio que depois os apóstolos vão escrever, vão registrar a história de Jesus, e isto vai fazer parte do Novo Testamento. As cartas, obviamente, que nós temos no Novo Testamento, nascem dentro da igreja. Por quê? Porque as cartas são instrução dos apóstolos para a igreja. Eles estão simplesmente escrevendo aquilo que a igreja deve obedecer, como a igreja deve viver. Dizer que a igreja não deve se submeter aos escritos bíblicos é uma falácia. Por quê? Porque o que nós temos nas Escrituras é o registro dos apóstolos. Agora, é claro que a Igreja Romana vai dizer que não, nós não seguimos apenas a Bíblia. Por quê? Porque eles vão criar várias e várias outras doutrinas extra-bíblicas baseadas no magistério. E aí, obviamente, na tradição, não é? E tudo mais. Esse é um outro assunto que eu ainda quero gravar um vídeo falando sobre o Sola Escritura, porque eles dizem que o Sola Escritura nem existe nas Escrituras. Será? Então, depois eu vou mostrar para você
algumas questões que vai fazer você pensar nessa questão aí. Será que nós não temos que seguir só as Escrituras? Será que nós precisamos acreditar no magistério, na tradição? Quem me garante, não é, que esses papas e padres do passado realmente escreveram aquilo que Deus mandava que eles escrevessem? E no fim das contas a gente sabe o tanto de erros, o tanto de problemas que surgiram ao longo da história. E se você estudar só um pouquinho da história da igreja, você vai ver a quantidade de problemas, de heresias que surgiram ao longo do tempo. Então, é verdade, não é? É verdade, se você é católico romano, é isso mesmo. Siga o magistério da igreja. Esqueça a Bíblia e só olhe para a Bíblia de acordo com o que o padre fala, de acordo com o que o Papa fala, de acordo com o que o magistério fala e siga as interpretações que eles dão, independente do que você vai ler no texto. Você tem que obedecer ao magistério da igreja. Por quê? Porque a igreja é superior à Bíblia. Olha só. Pois é. Creio nas Escrituras porque expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Está vendo aqui? E, obviamente, Santo Agostinho foi um grande teólogo, mas ele não era infalível e teve seus erros também, assim como todos nós temos, as nossas falhas, as nossas interpretações equivocadas. Mas você viu? Eu creio na Bíblia porque a igreja diz que eu tenho que crer na Bíblia. Então, e se a igreja falar que você não precisa mais crer na Bíblia? E se a igreja falar e ensinar alguma doutrina que não tenha base bíblica nenhuma? Então, você está pisando num terreno bem inseguro, né? Como uma areia movediça. Então, a Bíblia é o livro da igreja. Então, é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. E aqui encerro o vídeo e eu creio que não é necessário nós falarmos mais nada, já está explicado e é verdade o que ele disse, repito. Se você é católico romano, esqueça o que está escrito na Bíblia, você tem que seguir o que a igreja fala sobre a Bíblia. Tá? Bom, eu prefiro ficar com as Escrituras e seguir só o que os apóstolos ensinaram, por quê? Porque eu não confio nos homens que não foram os apóstolos, ou o próprio Senhor Jesus, ou os profetas e tudo aquilo que está escrito e registrado no Antigo e no Novo Testamento. Em breve eu vou gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre os 5 solas, especificamente sobre o sola escritura, e mostrar para você que nós temos o conceito de somente as Escrituras, no Novo Testamento mesmo. Ficou curioso? Pois é, então você tem que se inscrever no canal para não perder, tá bom? Olha, deixa aí nos comentários a sua opinião, compartilha esse vídeo, e a gente se vê no próximo. Até lá!